O evento desta noite conta com uma convidada especial, a excelentíssima presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Para darmos início à atividade, chamo ao palco para compor a mesa das autoridades a coordenadora do curso de Direito, que também representa o reitor da UCPEL, doutor José Carlos Pereira Baquetini Júnior, e a diretora do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas, professora Ana Luísa Berg Barcelos. A presidente do Diretório Acadêmico do Direito, Rafaela Finkenauer. O presidente da OAB, subseção Pelotas, Vitor de Abreu Gastot. E a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Também destacamos as presenças nesta noite do juiz coordenador do Sejusc e também professor desta universidade, doutor Marcelo Malízia Cabral, e da vice-presidente da OAB, subseção Pelotas, Luciana Blanc. Obrigada pela presença de todos. Além de receber a autoridade máxima, podem sentar, por favor. Além de receber a autoridade máxima do Judiciário Estadual, o evento de hoje marca o reencontro presencial dos alunos e professores do Direito da UCPEL, após cerca de 2 anos de atividades remotas devido à pandemia do coronavírus. Então, neste momento, vamos ouvir a presidente do Diretório Acadêmico do Direito, a aluna Rafaela Finkenauer. Boa noite a todos os presentes, em especial a nossa convidada, excelentíssima desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, primeira mulher presidente do TJRS, a ilustríssima coordenadora de curso, do curso de Direito da Católica, professora Ana Luísa Berg Barcelos, representando também o magnífico reitor da instituição, e também a coordenadora diretora dos Centros Sociais e Tecnológicos, e desde já reitero o agradecimento ao convite e a esse espaço, ao ilustríssimo presidente da OAB, subseção Pelotas, doutor Victor Gastal, às outras autoridades aqui presentes e também os professores e alunos. Em uma fala bem breve, mas sim necessária, eu reitero o que eu tenho tanto dito no último mês em que a gente tomou posse. É muito feliz esse retorno à presencialidade. Foram tempos difíceis, gente, mas vencemos. Hoje é o reinício do que, para nós, nos era comum, era a nossa normalidade até 2 anos atrás. É o retorno. Possamos juntos recomeçar, nos reconstruirmos, enquanto alunos e, principalmente, como comunidade acadêmica. Em todas as minhas passagens pelas turmas nos últimos dias, como vocês têm me recebido nas salas, têm me visto na sala do diretório, têm me visto pelos corredores, eu ressalto a alegria desse momento, né? E a importância desse novo tempo e da colaboração de todos nós para eles. Que sejamos felizes nesse retorno. Contem conosco como representação estudantil. E que tenhamos um ótimo ano letivo e presencial, gente, presencial. De eventos, de trocas de conhecimento, de visitas técnicas, enfim, de um ambiente saudável e muito enriquecedor. Obrigada. Agora, então, fará a sua saudação a coordenadora do curso de Direito, a professora Ana Luísa Berg Barcelos. Boa noite a todos. Uma noite muitíssimo especial, excelentíssima desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que na noite de hoje nos honra muito com a sua presença, o excelentíssimo coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Pelotas, juiz Marcelo Cabral, ilustríssimo presidente da OAB Subseção Pelotas, Victor de Abreu Gastot, na pessoa de quem também cumprimento a vice-presidente, doutora Luciana,
Demais autoridades aqui presentes ou representadas, prezadíssima presidente do diretório acadêmico, a aluna Rafaela, caros professores, queridos alunos. A noite de hoje é para a doutora Iris compartilhar a experiência dela, mas eu não poderia deixar de fazer aqui uma breve fala, breve eu prometo, porque a noite é para lhe ouvirmos. Mas esta noite marca o reencontro, né, do curso de Direito, um reencontro presencial entre alunos e professores, e para assinalar este momento tão importante de reencontro de toda a nossa comunidade acadêmica, termos a presença da doutora Iris é, sem dúvida nenhuma, motivo de muita alegria. Ela que prontamente aceitou o convite do curso de Direito, e eu agradeço, doutora, pela acolhida, e quero aqui também ao público fazer o registro do agradecimento especial ao professor Marcelo Cabral, que tão logo soube da agenda da desembargadora em Pelotas, nos informou para que nós pudéssemos articular a sua presença conosco. Então, faço aqui o agradecimento público ao professor Marcelo. Essa reunião acadêmica, nós temos muitos motivos para comemorar. E penso que o primeiro deles é por estarmos vivos e termos a oportunidade de nos reunirmos. Enquanto milhares de pessoas ao redor do mundo não têm mais a chance de estarem com as suas famílias, em razão, especialmente da pandemia que tantas vidas retirou, mas em razão de inúmeros outros elementos, né, circunstâncias que levam milhares de pessoas a óbito, entre eles a violência. Temos também muito a comemorar enquanto instituição de ensino superior comunitária, que durante estes 2 anos de pandemia manteve as suas atividades acadêmicas de modo absolutamente integral. Realizamos atividades remotas sem deixar, em momento algum, de cumprir a missão desta universidade, ensinar e atender a comunidade. O curso de Direito soube, com seu empenhado, comprometido e competente corpo docente, cumprir tais tarefas com afinco e muita qualidade. Obrigado, colegas. Obrigado a cada um de vocês que está aqui na noite de hoje. Me desculpe. Obrigado, porque diante dos imensos obstáculos para conciliar a vida profissional no espaço de nossas casas, não desistimos, nos mantivemos firmes, com postura absolutamente irretocável. Eu sei, enquanto professora, mãe, esposa, filha, dona de casa, que não foi fácil. Então, a vocês, queridos colegas, muito obrigado por terem se mantido comprometidos e, em todos os dias, ao longo destes 2 anos, mantido o papel nosso, enquanto docentes, de ensinar. E a vocês, queridos alunos, eu agradeço pela confiança que depositaram na UCPEL, ingressando e mantendo-se como alunos do curso de Direito, adaptando seus espaços domésticos em ambiente de estudo. É por todos vocês que nós temos muito a comemorar na noite de hoje. Muito obrigado também a todos vocês, queridos alunos. Formamos ao longo desse tempo 6 turmas de bacharéis de Direito nestes 2 anos, profissionais que hoje já trilham seus caminhos técnicos e, não obstante os efeitos econômicos devastadores da pandemia em todo o mundo. A UCPEL se manteve e se mantém sólida, agora então com todas as suas atividades na presencialidade, dando seguimento às agendas acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, que na verdade nunca pararam. E sobre extensão, sem dúvida nenhuma, este um ponto muito caro ao curso de Direito, porque estamos e mantivemos ao longo destes 2 anos
9 projetos de extensão com muito atendimento à comunidade e promovendo acesso à justiça, promovendo dignidade, promovendo cidadania. E nestes 9 projetos de extensão, já aproveitando para me encaminhar ao final e alinhado com a fala que a desembargadora promoverá, a maioria dos projetos é coordenado por professoras, por mulheres. E nestes projetos, nós identificamos, em alguns deles, talvez até mesmo em todos, que a imensa maioria dos atendimentos que realizamos nas comunidades são demandados por mulheres, chefes de família, que buscam na assessoria jurídica a solução dos mais diversos problemas e conflitos que vivem no seu dia a dia. Mas, o que isso significa? Né? Significa a importância das mulheres na sociedade, significa que somos parte de uma engrenagem social que, lado a lado com todos os demais atores sociais, fazemos a vida fluir com responsabilidade, com comprometimento, né? Com afeto, enfim, com aquilo que sabemos fazer de melhor. Então, a presença da desembargadora Iris na noite de hoje também serve para encorajar, para inspirar a todas as mulheres que em algum momento duvidam da sua capacidade e do seu poder de fazer a diferença, para que inspirem-se e confiem que são capazes. Muito obrigado, uma boa noite. Se tornou desembargadora em 22 de março de 2004. Dirigiu a Escola Superior da Magistratura no biênio 2008-2009. Presidiu a 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, como eleita, integra o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado. Foi Corregedora-Geral de Justiça entre 2016 e 2017. É com grande alegria que recebemos a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora pelotense Iris Helena Medeiros Nogueira. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, recebam a minha calorosa saudação. E eu desde já agradeço a presença de todos nessa chuvosa noite de sexta-feira. Agradeço o prestigiamento a este momento, registro da minha felicidade em poder usufruir deste espaço que é a retomada das atividades presenciais na Universidade Católica de Pelotas, e estar aqui com os nossos acadêmicos do curso de Direito é motivo que me traz alegria, me traz felicidade e que seguramente renova as nossas energias para seguirmos, não é? Lutando na nossa caminhada, enfrentando desafios e sabendo que logo, logo atrás de nós, é uma questão de tempo, virão tantas mentes brilhantes a seguir o caminho que nos leva a efetivar a realização da justiça, o caminho que nos leva a alcançarmos efetivamente a justiça se fazendo realidade. A minha saudação se inicia a senhora coordenadora do curso de Direito desta universidade, professora Ana Luísa Berg Barcelos, neste ato representando a reitoria desta universidade e também o Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas. Ainda a minha saudação à colega, a magistrada Michele Walters, que nesse ato representa a direção do Foro de Pelotas. Aproveito para saudar também Dr. Marcelo Malísia Cabral, professor desta casa, nosso estimadíssimo colega da comarca de Pelotas. Dr. Rafael Figueiredo, nosso magistrado que jurisdiciona em Jaguarão. Também Dr. Vitor de Abreu Gastou, presidente da OAB Subseção Pelotas. E, igualmente, a presidente do Diretório Acadêmico,
Rafaela Finkenauer, a todos os demais magistrados que aqui estão, aos professores, professoras, alunos, alunas, a todos os senhores e senhoras, e me permitam uma saudação muito especial aos meus familiares que aqui estão. Aqui está o César Braga Rodrigues Nogueira, meu sobrinho, né? Um pelotense, atualmente é delegado de polícia em Canguçu, e a sua esposa, também policial civil, a Luana, o meu sobrinho neto Mateus está aqui prestigiando a sua tivó, e a minha cunhada Ana Cláudia, que também nos honra com a presença. Bem, eu vou falar brevemente a respeito de caminhos traçados pelas mulheres, e eu só justifico que eu fiz alguns apontamentos, porque eu me considero uma pessoa tímida, e em função disso, fugia de qualquer exposição pública. Mas, como até em razão da minha própria atividade e os desafios da vida se somaram, então, lá pelas tantas, eu entendi que eu deveria colocar de lado a timidez e começar a falar. E aí, eu comecei a falar e não parei mais. Então, eu faço, assim, um esboço para ter certeza de que eu vou falar o que realmente interessa sem fugir do tema. Mas, vejam, falar sobre a evolução da mulher enquanto ser social exige reflexão sobre os caminhos traçados em suas vidas. Uma vez que o reconhecimento político-social feminino exige o reconhecimento por parte dos homens e, evidentemente, por parte das mulheres. Nós sabemos dos entraves sociais, reconhecendo opressões sociais vivenciadas, isso nós temos que ter presente para a análise, alicerçá-la a partir da realidade dos fatos, sem negativas, sem anulações, permitindo um diálogo constante acerca das diferenças que são inegáveis. Eu gosto muito de dizer que o que nós, mulheres, queremos é, evidentemente, reconhecimento, igualdade, condições para ocuparmos os espaços, de chegarmos onde nós determinarmos que queiramos chegar, porque lugar de mulher é onde ela quiser, e óbvio que nós precisamos ter realmente esse cuidado, cada uma de nós, com nós mesmas, né? Nos sentindo capazes, nos qualificando. Nós não queremos tirar lugar de homens, nós não queremos excluí-los de qualquer certame. Nós queremos, sim, homens e mulheres se qualificando, tendo conhecimento, assim, tornando-se capazes para chegarem aonde se programarem. Hoje nós comemoramos a primeira mulher, a primeira negra, ainda comemoramos. E vamos comemorar por que motivo? Não é? De comemoração. E eu digo que eu abri uma porta que não poderá ser fechada. E eu tenho certeza, doutora Michele, que outras tantas magistradas ocuparão o meu lugar, a seu tempo. Digo isso porque conheço as colegas, digo isso porque sei de valorosas, dedicadas e preparadas magistradas que integram o nosso Poder Judiciário. Então, é uma porta que se abre, a responsabilidade da primeira é muito grande, mas o grande alicerce é saber que nós nos entendemos capazes, sim, e que nós não estamos sós. Nós temos muitas pessoas, homens, mulheres, magistrados, servidores, público externo, enfim, tantas pessoas como esse convite para hoje, doutor Marcelo, não é? De eu poder ocupar esse espaço, de poder falar aos nossos universitários, aos nossos professores, aos advogados, ao público em geral, e saber que é importante saberem um pouquinho daquilo que eu penso e da minha história. Bom, a mulher, né, inicialmente destinada à procriação, limitado o seu acesso à educação, as concepções divulgadas no século XVII reforçaram a imagem da mulher como um ser sem vontade própria, a educação acessível à mulher estava restrita ao âmbito doméstico, na verdade, né? O que impediu sua participação por muito tempo no cenário político, durante décadas isso aconteceu, e sua pouca atuação em cargos de expressão, não é? Para
a mulher, por muito tempo, ficou privada de participar na formação e no desenvolvimento da sociedade, de forma efetiva. O discurso sexista, por anos, impôs à mulher um lugar de inferioridade perante o homem, sendo sua existência, inicialmente, destinada a servir este. O preconceito às mulheres, evidenciado por vários filósofos, contribuiu e muito para que sua não aceitação no espaço público, protelando, assim, o seu acesso às muitas oportunidades, ou às oportunidades, né? Os fatos históricos revelam que, por anos, as mulheres foram marginalizadas na sociedade, inferiorizadas perante os homens. O acesso ao estudo, quando admitido, era muito específico, tinha profissões, não é? Tarefas que poderiam ser destinadas às mulheres, outras não, isso é profissão de homem, nem pensar, não pode, não é? E isso vem em decorrência, evidentemente, de uma sociedade patriarcal, machista, e a mulher viveu por muitos anos na dependência do homem, o provedor da casa, e as obrigações dela, né, era cuidar do lar. Bem, tivemos um momento, passou, de uma mulher sem vontade própria, vivendo em função do homem. Então, eu digo que essa libertação das mulheres, né, é um processo que exige uma mudança muito grande, uma mudança sociocultural, psicológica, da sociedade, permitindo a condição a ela de sujeito autônomo, independente, dona de suas vontades e atos. Então, estamos construindo novos paradigmas, especialmente os anos de 60 e 70, podemos dizer, foram privilegiados, pois eles foram invadidos por uma avalanche de movimentos sociais que traziam em si novas visões de realidade, destacando-se entre eles o movimento feminista. E aí, então, a mulher passa a se despir da figura doméstica a partir do acesso à informação, à educação, o que permitiu sua atuação em outros tantos cenários que não fosse tão somente os limites do lar. E começou a mulher avançando, estudando, se qualificando, lutando, não é? Para realmente ser reconhecida e alcançar, vamos dizer assim, cargos de poder e outras tantas atividades. Todas são importantes, então, o direito à mulher de fazer as suas escolhas, que também pode ser simplesmente se dedicar ao lar, o que é muito digno, tá? Mas de vencer, não é? Aquelas proibições, aquela caixinha em que ela estava inserida. Bem, no momento em que, a urbanização e a industrialização das cidades criavam novas perspectivas de trabalho e atuação, também mudança no relacionamento entre homens e mulheres, que passaram-se a pautar por outros modelos. A presença da mulher em posições determinadas, em cargos na nossa sociedade, é algo que vem sofrendo profundas transformações e, com o passar dos anos, com certeza, nós vamos ver grandes avanços. Que logo, logo não se comemore mais a primeira mulher, não, mas que se comemore, sim, galgando cargos de expressão, de poder, vitórias. Olha, mais uma pessoa qualificada, seja ele homem, mulher, né, de qualquer sexo, cor, mas que logo a sociedade aplauda sempre que os nossos espaços de poder sejam ocupados por pessoas capazes, lado a lado, homens e mulheres, construindo juntos. Bom, nós sabemos que ainda temos muito para lutar e vencermos, não é? As mulheres unidas, associadas aos nossos projetos, os homens do nosso lado, construindo conosco, e queremos paridade, queremos igualdade e mostrar a nossa capacidade, porque todos nós, enquanto sociedade, né, o que é que nós queremos? Profissionais capazes, seja da área da ciência que for, capazes. Nós queremos o médico capaz, o enfermeiro capaz, o advogado capaz, né, o promotor, o magistrado, pessoas realmente qualificadas. Bem, nós aqui podemos dizer,
que atualmente estamos, sim, muito melhor reconhecidas, mas ainda assim a diferença numérica entre homens e mulheres e a ascensão a cargos, não é, mais elevados, ainda há uma divergência grande. Bom, no Poder Judiciário, nós também temos ainda essa diferença, né, entre homens e mulheres, mais homens ocupando espaços, né. Eu destaco com alegria a ocupação crescente das mulheres em cargos da magistratura e junto ao Ministério Público, as procuradorias, a advocacia pública, a advocacia privada. Entretanto, os índices apontam que o cenário nas cortes superiores está longe da igualdade que almejamos. O Tribunal Superior com maior presença feminina é o Tribunal Superior do Trabalho, que conta hoje com 6 mulheres, 6 ministras e 20 homens ministros, conforme dados que se extraem do site oficial, dados evidentemente atualizados. A título de informação, esclareço que o Tribunal Superior do Trabalho, formado então por 27 ministros, e recentemente mais um homem ocupou uma vaga que lá estava, o ministro Sérgio Pinto Martins. Tá? O Tribunal Superior Eleitoral, formado por 7 ministros homens. Ele, no quadro de ministros efetivos, não temos nenhuma mulher compô-lo, apenas na condição de substituta, que aí sim nós temos 2 ministras do Supremo e mais uma outra mulher pela classe dos advogados. Eu registro por oportuno que a primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi a jurista, a magistrada Eliana Calmon Alves, no período de 1999 a 2013. Em termos históricos, nós podemos dizer que é um fato recentíssimo. Registro ainda fato que nos enobrece, nos enche de orgulho enquanto mulheres, que foi a chegada da ministra Ellen Grace ao Superior Tribunal Federal. Foi a primeira. E eu, por oportuno, destaco parte da homenagem realizada na época, quando da posse da ministra Ellen Grace. O decano, ministro Celso de Mello, assim se manifestou. A presença luminosa da eminente ministra Ellen Grace no Supremo Tribunal Federal traduz com notável força e expressiva significação o reconhecimento de que o processo de afirmação da condição feminina há de ter no direito não um instrumento de opressão, mas uma forma de libertação. Veja-se, o STF recebeu uma mulher em suas cadeiras pela primeira vez em 14 de dezembro de 2000, ontem, logo ali. Ainda em toda a história do STF, apenas 3 mulheres integraram. A ministra Ellen Grace, como acabei de dizer, e na composição atual, ministra Carmen Lúcia e ministra Rosa Weber, que será, não é, a próxima presidente do Supremo Tribunal Federal. Destaco esses fatos, evidentemente, com muita alegria. Alegria por estarmos todos vivenciando um marco que rompe barreiras, antes intransponíveis. Sabemos nós que, ao ocuparmos um cargo desta envergadura, o desafio aumenta, o teste é maior. É a primeira mulher. Será que vai dar certo? Será que vai ser a primeira e última? Será que vai dar tudo bem? E os desafios são muito grandes. E claro que a gente encontra alguma resistênciazinha, mas isso tudo, doutora Michele, mais do que superável. Mas isso só aumenta a nossa responsabilidade, aumenta
a clareza no papel que nós temos de abertura de novos caminhos para que mais mulheres possam contribuir efetivamente no âmbito do direito, que é o que nós estamos falando, mulheres na magistratura, mas isso serve para todos os demais ramos da ciência e das nossas atividades. Bem, outro registro importante. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará é o único que o número de mulheres desembargadoras já superou o número de homens. Segundo os dados extraídos também do site oficial, atualizados, atualmente o TJ do Pará, composto por 26 desembargadores, 28 desembargadores, 28 cargos, sendo destes 16 mulheres. Atualmente, dos 61 tribunais brasileiros, 18 são presididos por mulheres. E em que pese a crescente participação das mulheres em cargos de poder relacionados à justiça, o percentual, comparado aos cargos ocupados por homem, ainda é bem inferior. Das cortes superiores que compõem o judiciário brasileiro, apenas o Tribunal Superior do Trabalho é presidido por uma mulher, a ministra Maria Cristina Peduzzi. A Justiça Federal possui 5 tribunais regionais federais, divididos em regiões. Desses, apenas o da terceira região, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é presidido por uma mulher, a desembargadora Marisa Santos. Mas faço uma brecha para dizer que a Justiça Federal admitiu mulheres muito antes do que a Justiça Federal, do que a Justiça Estadual, né? E também a Justiça do Trabalho, muito antes de nós, né? Estados, Justiça dos Estados, admitiram mulheres. Nós fomos dos últimos a admitir mulheres, especialmente do Rio Grande do Sul. Mas o importante é saber que nós estamos crescendo, avançando. A título de informação, no nosso estado, Rio Grande do Sul, referindo-me ainda ao TRT, Tribunal Regional, TRF, Tribunal Regional Federal, forma a 4ª região com Santa Catarina e Paraná, mas que ainda esse nosso tribunal já foi presidido por mulheres muito antes do que nós. Bem, dos 27 tribunais estaduais, 5 deles são presididos por mulheres. Rio Grande do Sul, esta que vos fala, e também, além do Rio Grande do Sul, nós temos Tribunal Estadual presidido por mulher, Pará, Ceará, Acre e Mato Grosso. Sendo que, dos tribunais considerados de grande porte, é o caso de São Paulo, o Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Nestes tribunais, só o Rio Grande do Sul, até então, elegeu uma mulher para presidi-lo. Os tribunais de grande porte, nenhum deles tem ainda, teve o Paraná também não, né, teve uma mulher à frente do Judiciário Estadual. E aí, nós vamos que ainda... Vamos ver aqui, bem importante, cenário não muito distinto. Verificamos nas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Das 27 seccionais, apenas 5 são presididas por mulheres, em que pese as advogadas representarem a maioria, a grande parte, em inscrições na OAB. No nosso Tribunal de Justiça, o grande marco que nós rememoramos é a trajetória da colega Maria Berenice Dias, a primeira mulher a se tornar juíza e depois a primeira desembargadora na Justiça do Rio Grande do Sul. O pioneirismo de uma mulher forte, corajosa, arrebatou o preconceito e abriu portas no Judiciário Gaúcho para que outras mulheres pudessem trilhar esse caminho. Maria Berenice assumiu como juíza de direito em 1973, recente. Tornou-se a primeira desembargadora do nosso tribunal em 1996, recente. Ao pensarmos em tempo, nós verificamos
26 anos decorreram entre a data em que a primeira mulher assumiu como desembargadora no TJRS e a primeira mulher assumindo a presidência dessa corte. 26 anos que pode, em alguns tópicos, não representar muito tempo, mas garanto que foram anos de muita dedicação por parte de todas nós, doutora Michele, de muito esforço, de muita coragem, de muita determinação, de muito estudo, de muito preparo. E a nossa geração certamente rompeu barreiras, conquistou espaço no âmbito do nosso judiciário. E hoje nós temos providos 135 cargos de desembargadores, são 140, nós temos 5 vagas, 135 providos. Destes, 44 são preenchidos por mulheres. No que tange às magistradas, tá, nós temos, de primeiro grau, nós temos 367 magistradas. E elas já representam um percentual de cerca de 52%. Então, na Justiça de primeiro grau, a maioria dos nossos julgadores são do sexo feminino. Ainda, dados da nossa Diretoria de Gestão de Pessoas, nós, no quadro de servidores, no total de quadro de servidores do Poder Judiciário, nós, no Rio Grande do Sul, evidentemente, nós temos 7.818 servidores. Destes, 4.631 são mulheres, cerca de 58%. Nós vemos, então, que, embora o Poder Judiciário ainda seja, não é, uma instituição classificada como conservadora e por muitos anos composta tão somente por homens, nós vemos a crescente participação das mulheres e com um brilhantismo na magistratura gaúcha, sem qualquer demérito ao trabalho dos homens, por favor, doutor Rafael, doutor Marcelo, né? Mas o número de mulheres cresce e muito. E isso traz essa grande participação das mulheres na magistratura gaúcha, contribui para a mudança de todo esse cenário e auxilia na efetiva mudança de comportamento das pessoas, ou seja, reforça a ideia e traz para a prática o estabelecimento da igualdade. Vejam, padrões mudaram, acesso à educação, debates aos direitos das mulheres ganhando espaço e amplitude, reflexo deste processo que já é verificado por todos nós, caminhada ainda longa, mas seguiremos, e muita luta, conquistas registradas. A nossa sociedade efetivamente necessita de mais inclusão e de medidas que efetivamente possibilitem mais mulheres a oferirem cargos de tomadas de decisões, possibilitando assim uma discussão mais justa e igualitária nas decisões que atingem toda a sociedade, que evidentemente é formada por homens e mulheres. Homens e mulheres iguais perante a lei, que evidentemente, não só na lei, no texto legal, mas na prática devem dispor, usufruir e ter, não é, ao alcance das suas mãos, os mesmos direitos. A igualdade de direitos importa em compreender as diferenças existentes e respeitar as necessidades de cada um, enquanto pessoas, seres humanos, sejam homens ou sejam mulheres. O que todos nós queremos é uma sociedade em que a mulher possa, tanto quanto o homem, ocupar espaço social e profissional, em conformidade com a sua qualificação, com a sua aptidão, dispondo das mesmas oportunidades, sem qualquer distinção por ser mulher. Nós, então, vemos que o progresso é muito grande, tá? E que nós estamos atentos, a sociedade realmente, podemos dizer, está despertando para isso, e não só na questão da mulher, mas tantas outras questões, que nós chamamos de minorias, que precisam e seguramente já têm o nosso olhar voltado para que se
termine com qualquer espécie de discriminação, que realmente seja dado possibilidade e acesso a todos para que cheguem onde quiserem chegar. Eu sou uma pelotense, feliz por ter nascido nessa terra que eu amo tanto e que eu busco divulgar sempre. Eu me apresento como Iris Helena e daqui a um pouco eu dou um jeito de dizer que eu sou de Pelotas. E que a terra é nacional do doce, e que tem Fena Doce em junho, e que a terra é muito linda, e que tem que vir conhecer a Lagoa dos Patos, e que precisam vir aqui. Então, isso é amor pela terra. E hoje eu me emocionei muito no foro, doutora Michele, estava lá, o doutor Marcelo, quando eu disse que como é bom voltar a Pelotas, e que realmente, assim, passa aquele filme, porque aqui eu nasci, aqui eu me criei, eu fui educada, e aqui eu tive, por parte do meu núcleo familiar, todo o apoio que o ser humano precisa, que é o apoio do incentivo. Nunca me foi dito, isso não porque não é profissão de mulher, isso não porque tu é negra, isso não porque tu reúne poucas condições financeiras. De maneira nenhuma, o incentivo foi presente, sempre. E eu sempre quis, sempre soube o que eu queria. E digo que faria 1000 vezes a mesma opção pela magistratura e me permitam pela magistratura gaúcha. Eu sempre digo que eu tenho profundo respeito, nós temos profundo respeito pelo Poder Judiciário. E é isso que nós buscamos sempre divulgar. E se nós queremos ser respeitados e que o Poder Judiciário seja respeitado, nós devemos respeitar a jurisdição que nós estamos prestando. De uma sociedade tão carente e que tem no Poder Judiciário, por vezes, a última porta para bater. E nós estamos lá, plenos em conhecimento, em capacidade, porque assim tem que ser, o que nós não sabemos, qualquer questão que venha, por mais complexa que seja, nós vamos estudar para dar resposta, porque nós devemos fazer isso, e devemos fazer muito bem feito, com celeridade, e devemos fazer buscando e dando efetivamente, prestando a jurisdição de uma forma ampla, plena, suficiente. É isso que nós queremos. Então, vejam da responsabilidade de cada um de nós enquanto seres humanos. Eu faria 1000 vezes a opção pelo direito, respeitando todas as outras opções feitas, porque nós precisamos de todos os profissionais, todos gabaritados e capacitados. Mas vejam como é importante, não é? Nós sabermos onde nós queremos chegar, qual o caminho, sem qualquer trava, né? Sem vontade de desistir. O estímulo da família, por demais, importante. É a base, é o nosso núcleo. O judiciário tem, eu digo que é o seu coração, prestar a jurisdição, né? Instruir processos, receber, evidentemente, as reclamações, as causas, as ações, instruí-las, julgar, sentenciar, despachar, impulsionar. Mas não é só isso que nós fizemos. Nós atendemos, né, aos ditames constitucionais, mas nós temos uma participação muito grande na vida do cidadão, afora o litígio, onde ele, independente de litígio que ele possa estar inserido. E isso é muito importante. E nós temos aqui na Comarca de Pelotas, e eu refiro isso com muito orgulho, doutor Marcelo, doutora Michele, no sentido de muitas ações que são feitas através de comum acordo, convênios, parcerias com o Executivo Municipal, com o Legislativo, com diversas instituições, com as instituições autônomas, ou seja, sempre preocupados com o bem-estar da população. Sempre preocupados em participar do momento. Nós não podemos nos isolar e ter os olhos voltados simplesmente para o nosso umbigo, ou seja, para o processo, e esquecer que nós precisamos estar conectados com o mundo lá fora, conhecer o que acontece. Para bem administrar, para bem julgar, nós precisamos conhecer o que está sendo julgado, o que está sendo administrado, o que está sendo apreciado. Eu digo tudo isso dizendo que, sejam quais forem as nossas escolhas, que nós tenhamos muita firmeza, muita determinação e que nós nunca estaremos sós. As oportunidades, elas são para todos, sim. Contem com o Poder Judiciário, contem com cidadãos de bem. Agradeçamos estar aqui vivos, nós somos sobreviventes de uma pandemia e momento que nos ensinou a olhar ao próximo,
a nos unirmos, a sabermos que nós precisamos uns dos outros, e seja qual for a nossa atividade, nós podemos parar, no nosso caso, os nossos julgamentos, para ir lá, se juntar com outro núcleo, visando atender necessidades primordiais daqueles que, mais do que nós, necessitam e sofrem. Eu me encaminho para o encerramento, mais uma vez desejando felicidade a todos, que corram em busca dos seus sonhos, sonhem, porque isso nos renova. Desafios são ótimos para serem vencidos e nos reforçarem, nos qualificarem e nos aprimorarem. Agradeço à Universidade Católica de Pelotas por esse convite e deixo clara aqui o meu sentimento, o meu agradecimento de ter podido aproveitar esses valorosos instantes em que pude me dirigir a um público tão seleto. Sejam muito felizes e nós do Judiciário, sempre à disposição, vamos construir e participar ativamente, assim, na construção ou reconstrução de uma sociedade mais justa e feliz. Muito obrigada. Agradecemos muito a nossa convidada, agradecemos a presença de todos, o curso de Direito está de parabéns, uma boa noite e até a próxima.